Bom, gente, Vinícius aqui. Tudo bom, gente? Rafael Sodré, bem-vindo a mais um episódio do nosso Ócio Saudável, ano de 2023, né, Vinícius? Exato, ano novo, casa nova, gente nova no podcast. Hoje a gente tem um podcast fantástico, um convidado maravilhoso, Sim, né, Rafa? Colega médico, Exatamente. né? Cirurgião oncológico, Dr. Leonel Vilas Boas, que é o diretor técnico da clínica Saúde Center, clínica, como diz, né? A clínica do shopping. Clínica, eu gosto da musiquinha. A musiquinha. Ficou na cabeça. Pegou. Valeu. Isso é fantástico. Pô, isso é fantástico. O povo lembra, né? Bem-vindo, Leonel. Bem-vindo. Sinta-se à vontade, está em casa. Obrigado aí, eu agradecer o convite aí. Me sinto honrado aqui estar participando desse bate-papo aí com vocês. Rafael me disse que era um bate-papo amigável. É amigável, amigável. Hoje é. Ô, Leonel, conta pra gente um pouquinho. A gente sabe que você teve sua formação toda em Salvador e tal, mas conta aí como é que foi essa história sua, apesar de ser filho de conquista, como foi sua trajetória, ter voltado pra cá, enfim. Bem, quando eu resolvi fazer medicina, eu acho que também, não sei, né? Não, pela sua idade, mas talvez na mesma época, só existiam duas faculdades na Bahia, que eram a Baiana e a UFBA. Né? E aí fui para Salvador, passei nas duas, obviamente fiquei na UFBA, né? Custo free. Sim, claro, né? Importante. E aí comecei medicina lá, fui para cirurgia geral, fiquei 2 anos na cirurgia geral, já fiz laparoscopia. E fiquei trabalhando 2 anos como staff do serviço e como médico assistente no Hospital Português, onde era o único hospital privado que eu trabalhava. E aí surgiu a vontade de voltar para a Conquista. Né? Eu já estava 2 anos lá trabalhando como cirurgião geral. E seu ensino básico foi aqui? Uma formação... A formação fundamental? Foi aqui em Conquista. Foi aqui, tudo aqui em Conquista. E aí resolvemos voltar para a Conquista, eu e Luciana, minha esposa. E aí eu falei, bem, já que você quer voltar para a Conquista, eu não vou como cirurgião geral. Eu vou fazer a especialidade que eu gosto, que eu pensei em fazer aqui. Como cirurgião geral, estou bem, mas lá eu quero chegar com alguma coisa a mais. Aí eu resolvi fazer cirurgia oncológica. Foram mais 3 anos lá no Hospital Aristides Maltês. E aí... É legal o seu pensamento, né? Porque tem muita gente que vem pro interior e fala, vou pro interior, vou ficar só na geral. Tá bom, né? Legal. Inovador desde o primeiro pensamento, né? Importante. Aí o que acontece? Na realidade, a gente tinha eu e Felipe, que já você entrevistou aqui, um oncologista. Sim. A gente conversava lá no Português de montar um serviço aqui em Conquista. Ele já estava certo, né? Já estava associado a um hospital aqui em Conquista. E a ideia era a gente montar um UNACOM, uma unidade de alta complexidade em oncologia do SUS. E aí a gente começou a trabalhar isso, montou projeto, mandou para aprovação, demorou aí uns 4 anos ou mais, uns 5 anos, entre a gente mandar projeto e a coisa começar. Eu fiquei lá no SAMU um tempo, né, como coordenador do serviço. Teve o... Fábio, né? Fábio que foi meu preceptor. Pô, saudade do Fábio. Saudade do Fábio, né? Foi meu preceptor e aí eu convidei para trabalhar comigo, ele e Herbert. Herbert já ficou pouco tempo, mas você conheceu. Conheci. Herbert não foi meu preceptor, mas era colega de equipe lá em Salvador. A gente trabalhava na mesma equipe lá. E aí a gente começou esse serviço aqui, Fábio ficou, Herbert ficou pouco tempo. E aí depois a gente entendeu que era o momento também da gente sair lá do Serviço SUS SAMU e expandir mais para o mercado privado, né? Que acho que estava... e dar oportunidade, na realidade, de outros colegas também poderem trabalhar na instituição, no SUS, dentro de uma rede privada, que é uma outra realidade, né? Com certeza. Que é uma coisa que a gente discute em todo episódio nosso, que é essa questão de empreender, né? Ainda mais pra gente médico, que teoricamente a gente não tem formação para isso, né? Durante a formação médica. Na prática a gente não tem. É sacerdócio. É um sacerdócio. A gente assistencial total. Isso, né? Assistencial, sacerdócio, enfim. Para você empreender na área de saúde, bicho, como é que foi isso? Você levou alguma coisa da sua formação médica? Vou chegar lá. Realmente teve. Porque na minha residência em cirurgia geral, todos os meus preceptores eram ou diretores ou coordenadores de algum grande serviço em Salvador. E aí, quando eu estava terminando lá, já tinha terminado a residência de laparoscopia, eu fui chamado para assumir a diretoria do Hospital Ana Nery, lá em Salvador. Só que foi num contexto de uma, digamos assim, de uma briga política lá entre os grupos que estavam
fazendo esse movimento e eu acabei não aceitando. Aí aceitei uma outra coisa lá, que foi montar o serviço de hospital dia dentro do hospital. Isso foi minha primeira experiência em gestão. Muito estimulado por um preceptor meu, que é o Dr. Álvaro, que hoje é gestor do Hospital Aliança. E ele sempre estimulava a gente. E sempre estava colocando a gente em alguma coisa, né? Sempre tinha muitos convites para ele. Não, mas tem uma pessoa que é meu braço direito. Sempre era o braço direito dele. Eu nunca vi um cara com tanto braço. Tanto braço direito. Aí, parecia um polvo, né? Aí ele falou, apareceu um negócio aqui e sempre estava colocando a gente nisso aí. Polvo capenga, né? Só tem braço direito. Não tem braço direito. Assim. E aí abriu meus olhos para essa área de gestão. Né? Que ele, né, nesse momento da vida dele, ele já estava muito mais como gestor do que como assistente, como médico. Então, a gestão para ele já ocupava mais de 80% do tempo dele. E aí a gente começou estimulado por aí. Quando a gente voltou para cá, se você estiver falando muito rápido, você pode interromper aí. Não, pode ficar tranquilo, tá ótimo. Quando a gente voltou, já tinha um grupo de amigos, né, aqui em Conquista que, por coincidência, né, todos fizeram medicina. E a maioria queria voltar para a Conquista. Na realidade, naquele momento, todos queriam voltar para a Conquista. Nem todos voltaram, porque alguma mulher segurou pelo pé, alguma outra coisa lá. Mas... Foi o contrário. A minha mulher trouxe. Amarrada. Aí a gente tinha o sonho, né? De montar uma clínica, um serviço nosso. Né? E aí surgiu a ideia da Saúde Center. E você também foi diretor do Prado Valadares, né? Você teve essa experiência antes ou... Foi já em curso da Saúde Center. Quem não sabe, é o hospital geral, como se fosse de base de Jequié, né? Isso. Que foi reformado. Você foi antes da reforma ou depois? Eu fui já depois da primeira reforma, que já, né, era o prédio novo, já tinha um prédio novo. Que na realidade eu entrei lá em outubro de 2019, né? Eu fui chamado para... A gente fez um diagnóstico da situação lá do hospital, né? Eles precisavam de uma mudança de gestão. A gente fez um diagnóstico da situação e propomos um trabalho, principalmente na emergência, que era, na realidade, a maior parte dos problemas, o gargalo dos hospitais públicos, pelo menos em nosso estado, é na emergência. Então, o primeiro problema que eles queriam resolver é a emergência. A gente propôs lá um trabalho, foi um pouco radical, né, mas que deu resultado. Em 48 horas, a gente tirou de 98 pacientes que ficavam na emergência para 42 leitos. A gente deixou em 48 horas e a gente tinha 35 pacientes na emergência. 8 leitos vagos na UTI e aceitando paciente de regulação. Eu não lembro na época. Na época já era organização social ou era CESAB? Porque ela teve o regime de contrato de médico. A administração lá era terceirizada, era mista. Na realidade, a clínica médica concursados, né? Era toda da CESAB, a clínica médica. É porque agora voltou tudo CESAB. Agora é tudo CESAB. Na sua época era misto. Que era misto, né? Que era uma empresa que fazia a gestão do resto do como é que era hospital. gerir isso? Rapaz, complicado, porque é o seguinte... a empresa fazia gestão sob contrato. Quem me contratou de fato foi a empresa, né? E aí, assim, eu tinha... eu era diretor médico, diretor técnico. Eu não era gestor do hospital, mas acabava fazendo o papel de gestor. Então, assim, a ideia era reformular as relações, né? Assim, a gente via que o hospital era um pouco inchado em termos de contratações, mas sem muito resultado do ponto de vista prático. Né? E aí a gente foi reestudando, reconversando, relocando e assim, gestão de mudança talvez seja uma das piores coisas, ou mais difíceis, piores não, mas uma das coisas mais difíceis de fazer, porque sempre a mudança vem a resistência, a reação do ser humano à mudança é sempre a resistência. Né? Não sabe se é bom ou ruim, mas ele vai resistir. Ele vai resistir, ele não sabe o que vem. Sai da zona de conforto, né? Pronto. E aí, quando você começou a chamar as pessoas para mostrar, ó, minha proposta é essa, melhorar, tal. Ah, mas não vai melhorar assim. Não, vai, calma, tal. Então, isso aí levou um tempo. Uns 3, 4 meses para poder ajustar. Quando ajustou, veio o Covid. Foi porque você falou outubro de 2019, você pensar em março foi lockdown, né? Então, março de 2020. O primeiro caso suspeito de Covid foi lá em Jequié. Foi uma freira, lembrado, hein? Né, que estava voltando lá, tal, não sei o quê. Quando veio esse primeiro caso suspeito, ninguém sabia o que fazer. Né? No Brasil, ninguém sabia o que fazer. Aí a gente tinha um leito de isolamento, colocou no leito de isolamento, descartou, né? E naquele momento eu já mandei um plano de ação para a CESAB. Falei, rapaz, esse final de semana eu vou construir alguma coisa aqui. Não sei como é que se faz diante de uma pandemia, eu acho que ninguém da nossa geração teve alguma experiência com pandemia,
Mas eu fui lendo algumas coisas e construí, na realidade, assim, escalonando de acordo com a evolução. Ó, se chegarmos a esse patamar, a gente precisa de mais disso. Nesse patamar, mais disso. Mandei para a CESAB e o plano foi aprovado, mas não foi executado no tempo que a gente planejou, né? Sempre era assim, amanhã. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, gestão pública e gestão privada, existe um abismo que teoricamente não deveria existir. Como é que foi para você estar na gestão pública, que você, apesar de ser, como você falou, você não era de fato o gestor, mas acabava sendo, né, enquanto diretor técnico. E você hoje gerindo, e você já estava gerindo uma instituição privada. É muito diferente, você consegue levar aprendizados da pública para a privada e vice-versa? Como é que é isso aí? Assim, eu até vinha pensando nisso hoje, que eu falei, alguém vai me perguntar isso. Com certeza eles vão me perguntar. E assim... Eu já vim com medo, né? Não vim com medo, na realidade, assim, eu tinha certeza que, dado o nível de inteligência dos interlocutores, eu sabia que ia vir essa pergunta. Mas não vou dormir hoje de noite. Não. Hoje isso aí foi como se fosse ganhar uma medalha. Vou botar R$100 que a gente combinou. Vou botar meu currículo lá, vai ter mais emprego. Então, o que acontece? Qual é a lógica do setor público? Não tem lucro previsto, ninguém está avisando o lucro ali. Então, não é digamos assim, um deadline, não é uma meta. Né? A meta é gerir dentro de custos, né? Você tem uma verba ali mensal, fixa, e você tem problemas para os quais você fornece soluções que tem que encaixar dentro daquele orçamento. Já no privado, o que você quer? No público também tem a lógica de que você quer que cada vez menos você tenha, digamos assim, a sua estrutura... ocupada. Então, você quer menos do que você pode oferecer. É porque, na verdade, você não quer lucro, mas você tem um recurso finito que você tem que gerir. Então, você quer ou sua ocupação, né, máxima ou idealmente muito abaixo do máximo. Já no público, no privado... Você quer lá no máximo. Isso. Já no privado, você quer ver, na realidade, o que você quer é buscar aumentar a sua ocupação, o uso da sua capacidade ociosa. Chegando nisso, você pensa em que? Expandir. Isso. Então, é uma lógica muito diferente, né? Então, o que a gente vê de investimento como investimento no privado, a gente vê como custo no público, né? Em algumas situações. Então, tem uma relação que você está gerando recurso sempre. Mas é uma lógica muito diversa, né? Então, assim... para transpor isso aqui para uma outra realidade, né? Foi bem difícil, até porque a Rafael foi até meu colega no MBA, que a gente fez em administração, em gestão de saúde. Só que quando eu comecei aquilo ali, a clínica já estava rodando, eu não sabia de nada. Entendeu? Eu perguntei a certa feita a um gestor de saúde bem conhecido. A gente tava numa mesa jantando e tal. Eu falei, bicho, eu tô pensando em fazer esse MBA. Mostrei pra ele alguns. Ele falou, você já tá em algum hospital, gestão? Eu falei, tô nesse outro, pronto. Esse aí é o grande MBA que você tá fazendo. O resto é papel. E, de fato, assim, lógico que estudar é importante, você ter a formação é fundamental, mas se você não tiver o aprendizado ali, o campo de prática, você não vai para lugar nenhum. E, assim, o aprendizado até conceitualmente é muito importante. Então, assim... Você entender que faturamento é uma coisa, né? Ótimo. Mas, assim, não interessa faturamento se não paga seu custo, velho. Isso. Entendeu? Então, você pode faturar... Quando você fatura 1 milhão, 2, 3 por mês, mas não passa... Sua operação é deficitária. Então, não interessa esse faturamento, né? Então, o que interessa é margem de contribuição para a gente crescer. Então, esse foi o nosso entendimento. Mas não veio de cara, não, entendeu? Eu acho que a gente, tá crescendo o faturamento 30% ao mês, massa. Só que na saúde, só rapidamente uma colocação, na saúde tem um porém no fim das contas, porque na verdade você está tratando de pessoas, de saúde, ainda vem uma questão moral no meio, que você tem que buscar o melhor atendimento, a melhor saúde para a pessoa, ainda gerindo essa questão de custo, resultado, mais contribuição. Isso. Então, é uma mágica ainda mais difícil de ser feita, né? Muito mais difícil. Então, assim, quando você fala em custo, o grande vilão para a gente é o custo fixo, né? Porque você tem uma equipe produtiva, proativa, vai lhe entregar mais por menos. Isso é difícil. Hoje, mão de obra é uma dificuldade, né? Então, a gente acaba treinando as pessoas que trabalham com a gente. E às vezes e a maioria, né, sua grande maioria, são pessoas jovens. Então ficou ali um tempo, o turnover é muito grande. Quer buscar uma outra oportunidade. Isso, então o custo de treinamento também é muito alto. Você não faz a conta com isso. Né? Inicialmente você não faz a conta com isso, depois você aprende que você tem que fazer essa conta também.
Então, isso já passa a ser um indicador. Ontem mesmo a gente teve nossa reunião de apresentação de resultados. Estávamos analisando, inclusive, esse parâmetro, esse indicador, né? Turnover, número médio de funcionários durante um mês, quantos funcionários a gente teve. Que a nossa meta é reduzir, fazer mais com menos, né? Obviamente, se a operação cresce, nem sempre você... é o ideal reduzir. Mas a gente... nem sei se reduzir, mas levar aquele número, aquele quantitativo à produtividade máxima, sem explorar, sem exaurir ninguém, sem exaurir o recurso, né? É isso. E como é que veio essa ideia de abrir a Saúde Center? Fala mais até um pouco dela, né? Está localizada até vizinha nossa. É, vizinha nossa aqui do Shopping estúdio. Conquista Sul. A Centro clínica. médico de... Rapaz, assim, como eu te falei, tinha esse desejo aí desse Foi grupo. que ano? A gente abriu em 2017. Pô, já vai para 6, né? 6 anos agora. Beleza. E tinha o desejo desse grupo de amigos que eu comentei, que todo mundo fez medicina e tal, vamos montar a clínica. Paulo Vitor tava nesse grupo? Acho que... Paulo Vitor Sim. Coloproctor entrou também. Eu lembro que o Paulo era muito meu amigo no São Rafael. Pois é, ele entrou na realidade porque ele tinha o desejo de vir morar em Conquista, incentivado por nós, né? Aí foi lá, chegou a comprar terreno em Alphaville, não sei o quê. Foi. Ele me falou. E aí, assim, a gente montou, mas justamente com esse desejo, a gente vai ser uma clínica diferenciada no atendimento, né? Estrutura... É suas, não é franquia, né? Porque tem Não é franquia. Tem uma em Salvador, não tem? Tem uma em Feira e tem uma em Aracaju. Mas não tem nada a ver. Nós somos sócios, mas não franqueados. A gente utiliza a marca, que foi uma concessão por conta da sociedade, mas não somos franqueados. A gente... Mas vocês são sócios de lá? Não. Só daqui? Eles são sócios do nosso empreendimento aqui. Então, a gente divide algumas decisões, né? A gente faz compra junto, mas não somos filiais, né? Então, a gente falou, a gente quer fazer alguma coisa diferente, não dá para fazer ali no Centrão. No Otávio Santos. Não dá. Aí tem um colega que trabalhava lá na clínica, na Saúde Center de Feira. Ele falou, rapaz, tem um shopping e tal, não sei o quê. Mas assim, quando você vai para uma cidade do tamanho de Feira e uma capital como Salvador, o shopping é um grande concentrador de serviços. Quando você morava em BH, então você fala, pô, quero trocar o botão de uma calça, vou no shopping. Quero tirar a identidade, vou no shopping. Qualquer coisa que você precisava, você ia resolver no shopping. Sim. Aqui não é assim. Não. Né? Então, assim, tinha essa dificuldade, mas que a gente viu como oportunidade. O centro é muito inchado. A Otávio Santos, que é ali onde tem a maior concentração de clínicas, né, da cidade, igual a Escalmon, você não tem onde estacionar, ou estaciona a peso de ouro. Na época, o estacionamento do shopping não era pago, era gratuito, então isso foi um mote também para atrair. E a gente começou dessa forma, mostrando as vantagens. E tem o horário também, né? O horário estendido, né, de 7 às 22. Vocês obrigatoriamente funcionam no mesmo horário do shopping? Não. A gente que decidiu funcionar assim. Às vezes a gente fechava depois do cinema. Teve um período que a gente estava fechando até depois do cinema. É mesmo? 23h30 a gente estava fechando em alguns dias bacana. da semana. E provavelmente deve ser uma das poucas clínicas que tinha atendimento até esse horário, né? Até por questão de segurança, né? Isso. Como é no o shopping favorece, não né? tem jeito, né? Facilita muito isso aí. Só que aí com a pandemia, o que aconteceu? Veio um movimento, ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente reduziu um pouco o horário, eu vou explicar por quê. Então, todo mundo fechou. Todas as clínicas fecharam. Aí o pessoal, não, vamos fechar. A gente dividiu com o corpo clínico, inclusive, essa decisão. Eu falei, olha, ninguém vai conseguir pagar as contas se a gente fechar. Se a gente fechar, a gente vai demitir todo mundo, né? Se a gente fechar, onde é que esse pessoal, os pacientes que têm hipertensão, as gestantes que estão em pré-natal, os diabéticos que estão em acompanhamento, eles vão ser atendidos onde? Vai tudo fechado, não tem jeito. A gente não tem só uma obrigação social, com um compromisso com nossos funcionários, com vocês, a questão financeira, que era muito fácil fechar. Encerrava a operação, acabou. Mas essa parte social, eu falei, não, vamos ajustar aí uma semana, ajeitar a clínica aí, distanciamento, e a gente abre. E aí foi um pulo do gato pra gente, porque todo mundo fechado e a gente abriu. E a gente bateu o recorde de faturamento na pandemia, quando a gente tomou essa decisão. A gente começou abrindo um turno, porque tinha que acompanhar o shopping, a gente abriu um turno, depois abrimos 2 turnos. O shopping devia estar vaziaço, né? O shopping não abria, então só abria pra gente. Aí a gente começou a falar, olha, a gente está funcionando aí 2 turnos, precisa,
né? Não tá dando mais conta, não tem mais agenda, tem que abrir. Aí eles começaram a abrir. O shopping foi muito parceiro, inclusive, nesse sentido. E aí a gente foi para essa pegada aí. Aí todo mundo começou a abrir, mas todo mundo sabia que a gente estava funcionando. Então a gente cresceu na frente, muito. Né? Boi que chega primeiro, bebe água limpa, né? E teve uma coisa muito... uma questão que acabou também, na realidade, dando uma baixada nesse crescimento, que foi a questão dos insumos. Os insumos, a gente comprava uma luva, uma unidade de luva, a 10 centavos, uma unidade de luva. Aí a gente passou a comprar uma unidade de luva no período a R$1,50. Então, assim... Não, absurdo, bicho. Quando a gente foi abrir lá o negócio do Covid no nosso hospital, a gente tinha feito a análise de viabilidade com custo do que era na época. Quando a gente abriu, estourou tudo, teve medicamento de reajuste de 1.000%. De 1.000%. E você falando de custo, o custo no shopping, agora, seriedade, hein? Ele chega a ser maior do que, por exemplo, abrir uma clínica fora do shopping? A gente fez uma negociação muito boa, porque a gente não negociou em parâmetros de loja. Né? A gente também não participa das promoções e tal. Então, assim, a gente não tem alguns benefícios que para nós não interessa, porque a gente vende um serviço de saúde. Então, sorteio de carro, essas coisas para a gente não vai rentabilizar. E aí a gente negociou um preço fechado. Né? Não paga, digamos assim, 1 metro quadrado como é vendido habitualmente no shopping. Para o shopping era interessante, uma área grande, ociosa. A gente tem lá hoje 480 metros quadrados de área. Faz fluxo, né? Faz fluxo. Então, assim, a clínica é destino. Ela não é passagem. Então, quem vem, vou no shopping, vou dar uma passadinha ali na já clínica. Vou ver ali o presente da minha mãe. É o contrário. Então, assim, o fluxo da clínica fala, já que estou aqui na clínica, que é no shopping, vou comprar alguma coisa. Vou lanchar. Vou lanchar. Movimento o comércio. Inclusive, os médicos que trabalham no shopping. Almoçam lá. Compram. Então, assim... Usa do estacionamento. Então movimenta o shopping. E aproveitando, fala aí os serviços, né? Que você oferece lá na clínica do shopping. É o centro médico do shopping. É um negócio. Pegou. A musiquinha. Chiclete. Lá a gente tem, assim, a parte de cardiologia. Né? Então, vamos falar assim, tentar subdividir. Parte de cardiologia, a gente tem, desde consulta, a gente faz teste ergométrico, mapa, Holter, ecocardiograma, eletro, exames laboratoriais. A gente tem a parceria com o laboratório da cidade. Pode falar o nome, não? Não tem problema nenhum aqui. A gente tem uma franquia do Labo. Ginecologia, aí a gente faz desde consulta, preventivo, colposcopia, videoestereoscopia ambulatorial, biópsia de colo uterino, pequenos procedimentos também, biópsia de pele, ressecção de pequenas lesões. Urologia, a gente faz cistoscopia, estudo urodinâmico, urofluxometria. A gente tem angiologia, tem a parte de Doppler, tratamento com espuma de varizes. O que mais? Tem dermatologia, coloproctologia. A gente não faz colono nem endoscopia lá, porque é uma operação que na nossa estrutura não se paga. O que mais? Coisa pra caramba, hein? Coisa. Mas conta pra gente, fisioterapia. Então, o tanto de serviço, a gente vê que você é um grande empresário da saúde, né? E empresariar a saúde na nossa Bahia, em Conquista. No interior. Como é que é isso aí? É fácil, é difícil? Rapaz, eu achei que fosse mais fácil, viu? Assim, quando a gente tem uma ideia, e às vezes a ideia é grande, né? Então, a gente começou muito grande. Eu acho que, assim, pergunta um erro, eu acho que foi ter começado grande. Começar grande é muito difícil, porque você tem um custo fixo alto. Por mais que tenha um aluguel, tem um custo fixo, o imobilizado, tem a questão da manutenção daquilo tudo que está ali. Então, isso para quem está começando é um conselho. Não sonhe grande, mas comece pequeno, porque é mais fácil de controlar. E se der errado com pouco. Né? Então, assim, demorou a operação um pouco mais para deslanchar por conta disso. Até para os colegas... tirarem um pouco o estigma de clínica popular. Porque assim, aqui em Conquista tem um estigma... E a gente viu um tanto quebrar, né? Clínica popular, né? E aqui tem um estigma pejorativo, né? De má qualidade, e não é lá. Os colegas que entram lá são todos ou a convite, e os que se apresentam, a gente, né, tem certos critérios para incluir. Então, assim, a gente preza pela qualidade não só...
do atendimento em si, né? Porque qualidade, na realidade, é uma característica que todo mundo espera. Então, não vai comprar nada achando que vai ter vai ser ruim. Qualidade, minha qualidade. Não, qualidade você tem que ter, não tem jeito. Mas, assim, a jornada do cliente, a gente quer que seja completa, né? Assim, interessante, não tenha dor, né? Então, a gente procura encantar, né? Então, assim, essa seleção que a gente faz, digamos assim, com o médico, não vou nem chamar de seleção, mas esse cuidado, esse critério que a gente tem em convidar ou aceitar as pessoas para o nosso corpo clínico tem a ver com a nossa proposta de resultado. Então, assim, o que a gente quer é resolver. Por que a gente tem tanta coisa lá? Porque a gente quer que o paciente resolva a maior parte das coisas lá. Então, como a gente faz baixa complexidade, a maioria das coisas de baixa complexidade a gente faz todas lá. Então, a gente não deseja que o paciente saia de lá. A gente quer resolver, né? Não é resolver só vender, mas dar resultado naquilo que a gente se propõe a fazer. Essa história de encantar vem muito daquilo do método Disney. O termo vem muito de lá, né? Isso veio do case, né? Veio e vai, né? Todo mundo que tem um case que quer falar, todo mundo você vai falar de um curso de... o case da Disney. E aproveitando... Sim, importante. Até apresentar a nossa empresa, VRK, de consultoria dessa área de saúde, de redução de custos. Você, quando pensou lá em abrir, vocês no início, vocês tiveram alguma consultoria? Não tivemos. Não tivemos. Foi outro erro. Não, você falou de um erro que é bem comum, de começar grande. Mas eu fiquei pensando também, você vai falar de consultoria, mas no shopping, como é que você ia começar pequeno? Como é que o shopping ia te reservar um pedacinho? Porque ele não quer, ele quer O que acontece? A gente tem um andar, um térreo e tem um mezanino, né? Sim. Então, são 15 consultórios. Eu já fui lá. Eu também então, não tem 15 consultórios em quase, sabe? Em quase lugar nenhum aqui. Então, a gente, na época, praticamente só a gente tinha 15 consultórios. Você pensar numa clínica... Talvez... Ainda deve ser uns dos 3. Clínica. Então, assim, tinha consultório, sala de exame... sala de esterilização, laboratório, hoje a gente tem sala de amamentação, enfim. Mas vocês repetiram mais ou menos o mesmo feitio da feira, né? Pronto, então assim... eles não tiveram nenhuma consultoria com vocês? É aí que eu ia chegar. Na realidade, a consultoria, a ideia por que a gente chamou o pessoal de feira para ser parceiro da gente. Então não foi eles que nos chamaram, vamos montar um negócio não. A gente chamou por conta do know-how. Então, muita coisa a gente implantou do modelo de lá. E aí vem a questão da consultoria. Não foi uma consultoria de quem está numa praça diferente. Então, a praça de feira é completamente diferente de Conquista. Que é completamente diferente de Salvador, quer dizer que cada um então, tem... O público de Conquista, né, tem uma expectativa muito elevada. Então, assim, a gente tinha que atender essa expectativa. Feira... o modelo de lá, não é que o público de lá tem uma expectativa menos elevada do que aqui, mas o que tinha no mercado, né, eles foram pioneiros, né, nesse modelo de negócio em feira. Não foram pioneiros na Bahia, porque a gente tem a Clivale, né, lá em Salvador, que há muito tempo antiga, né? Tem clínica dentro do shopping. Mas no interior foi pioneira. Então, quando eles entraram com esse modelo, foram, né? aqui em Conquista, nós são somos ainda, pioneiros. Né? Acho que não tem outra. Não tem ainda, né? Agora tem a da FASA, né? Que agora é uma clínica mais assim... Mas é mais um modelo universitário, Mas você acha que eles não vão depois rentabilizar aquilo, não? Aí a gente tem que perguntar. Nós vamos ligar lá pro Grupo AFIA. Inclusive, se alguém quiser vir aqui do Grupo AFIA. Com certeza, vamos convidar. Então, o erro, na realidade... já deu uma deixa. Na realidade, o erro foi a praça. Foi entender que a praça era a mesma, entendeu? E não era. Então, a gente teve esses vieses aí para entender no começo. E a maior dificuldade no começo, por conta da praça, era o médico. Entendeu? Porque o médico em feira tem uma percepção no mercado diferente do médico daqui, óbvio. Então, a gente estava com a visão de feira. E não estava colando. Não estava colando. Não, eu gostei muito, mas... E quanto que trocou essa... Quando virou a chave, quando a gente percebeu que era esse o mote, entendeu? Que a gente fala, poxa, por que funciona lá e aqui não? Porque os médicos lá querem aqui não. Aí eu fui lá em feira, conhecer a unidade, assim, de novo,
visitar, Com outros conversar, olhos agora, né? conversar com os colegas, né, que eu conhecia lá para entender o porquê dessa diferença. Aí, quando eu voltei, eu entendi tudo. Falei, tem que mudar, não tem jeito. Quando foi a primeira vez, foi com o olhar olímpico. Não, lindo e tal. Aí quando foi de novo, foi com o olhar real. Já entendendo o O que negócio é meu que não deu onde certo. O vai. que eu tenho que ver lá? Lá não tá rodando igual Até aqui, conhecendo mais também o perfil da população que você está atendendo, né? Isso. Já sabendo o perfil do cliente que estava te procurando também, né? Tinha grande desconfiança, né? Aquela questão da mudança sempre vista com resistência, porque tudo do lado de lá, tudo no centro, por que esse pessoal tá montando uma clínica no shopping? Tem nada a ver. Então, tinha isso também, né? Não tinha atrativo, né? Até o público que vem das cidades vizinhas, o pessoal já deixa lá. Já deixa lá, né? Os transportes que trazem já ficam por ali mesmo eles resolvem tudo, mas cada coisa é resolvida num lugar. Sim. E a nossa proposta era resolver tudo num lugar só. Mas tem vantagens também lá. Não estou dizendo que lá é tudo desvantagem, eu estou contando as minhas vantagens. Por que a gente resolveu sair de lá para vir para cá? Não, estou falando, a sua clínica no shopping, ela tem muitas vantagens tem também. vantagem. Uma delas que eu vou lhe assim, por exemplo, eu não brigo porta a porta com ninguém. Né? Então, assim, eu não estou disputando preço. A gente sabe que o que a gente vende, serviço em saúde, tem uma demanda muito elástica. Então, que isso, né? Quem compra tem uma sensibilidade muito alta à variação de preço. Então, tem muita oferta. É uma commodity. O fato é isso. Agora, isso que eu ia falar. Falamos disso hoje, inclusive, que, na verdade, você está vendendo um serviço que o mercado determina mais ou menos quanto você vai ganhar por aquele serviço, né? E gerir isso não é fácil. Aí, o que a gente decidiu? A gente vai se diferenciar no atendimento. Porque todo mundo fala, meu atendimento é diferenciado, o meu atendimento é diferenciado. Mas é mesmo? Aí a gente resolveu personalizar o atendimento e nós fomos, talvez, os primeiros a ter concierge dentro do serviço. Então, Isso é bacana, né? Isso faz Explica para quem está ouvindo, vendo a gente aí, o que concierge, na realidade, é o seguinte, é uma pessoa que está lá para assistir ao cliente. Quem é o cliente da nossa clínica? Né? Os pacientes e os médicos. Então, ele está lá para resolver, primeiro, não deixar sentir dor, que é o primeiro, antes de encantar, é evitar dor. Então, não pode chegar lá com problema, errou na marcação, o médico atrasou, então a gente cobra muito, apesar de que são 60 profissionais trabalhando com a gente. Então, não tem jeito. Uma hora vai acontecer porque imprevistos estão os imprevistos estão previstos de acontecer. Mas a gente tenta tornar isso o mais, digamos assim, tranquilo possível, né? A gente tenta resolver da maneira mais tranquila possível. Então, a gente tem esse concierge, que é essa figura que acompanha o paciente dentro da clínica durante toda a sua jornada. Então, ele pega o paciente, leva na sala. Ó, a sala tá aqui, ó, seu atendimento aqui, doutor fulano tá atendendo nessa sala. Leva, pega pela mão e leva. Na saída, o que foi que o médico lhe pediu? Doutor, o senhor tá precisando de alguma coisa? Você cria uma fidelidade. Entendeu? Então, você fideliza o paciente. E ele atua também com o médico, não? Com o médico também. Isso é bom demais, porque então, você também atrai o médico. Ele tem 3 canais de comunicação dentro da clínica com o médico. Ele tem um ramal exclusivo, ele tem o Slack, que é uma comunicação via sistema, né? De mensagem, e tem o pessoal, tete a tete. Mas você conseguiu trazer para essa visão personalizada de atendimento do paciente, do médico, essa questão do concierge, tecnologia para dentro disso também? Você tem alguma coisa robotizada, virtual, enfim, algum atendimento online que o pessoal consegue fazer essas coisas? A gente tem um WhatsApp da clínica, né? Um bot, né? Eu não sei o nome do bicho, não. É outro lá que... Era esse, mas mudou para algum outro lá, que aí consegue fazer a marcação, confirmação, durante 24 horas. Então, tem gente que não gosta de telefone. Eu mesmo, se eu puder resolver tudo no aplicativo, no WhatsApp, eu não falo com ninguém. Porque eu acho que é mais prático. Sim. Entendeu? Por exemplo, você começa aqui, você está fazendo uma coisa... você começa, você não precisa terminar naquele momento. Mas no telefonema você é obrigado a ir... E aí tem que esperar uma gravação, uma musiquinha. Isso, aí eu gosto de ir lá, resolvi, acabou, marquei. Então, são os novos tempos. A gente tem que dar novas formas de acesso ao nosso produto. A gente tem essa questão do WhatsApp, o aplicativo a gente começou a montar, mas a gente viu que tinha na realidade já funcionava, mas tinha algumas inconsistências, principalmente
na atualização de agendas, e aí a gente deu uma parada para poder até ir trabalhar para poder resolver E isso. você trouxe essa ferramenta de fora? A gente trouxe de fora. Aí, ó, é uma coisa que eu falo, ó, o pessoal do Hub aí, ó. Sim, exatamente. Fazer essa questão do aplicativo aqui, eu já vi várias pessoas tentarem fazer, a gente não consegue pegar uma turma daqui, Pois e é um negócio caro, o aplicativo não é barato. A gente procurou aqui, entendeu? Mas assim, aquela coisa de fazer no mínimo 3 orçamentos. As 3 pessoas mostraram a mesma coisa. Eu falei, pô, não tem nada de diferente. Tô falando nem de valor, tô falando de preço, tô falando de valor, de serviço, de entrega. de entrega. Não E tem às nada vezes nós diferente temos, mas não tem o network ali. no ó. network. Então, assim, aí a gente trouxe de fora isso, mas teve algumas inconsistências, a gente deu uma paradinha porque muda, o sistema muda toda hora, né? A gente atualiza, e quando atualizou, deu inconsistência, a gente parou para não ter problema, né? Porque para agendar, agendou, mas não tinha vaga. Porque é o que você falou, né? Não adianta você falar que tem um serviço diferenciado, né? Mas você se diferencia em quê? Por isso que eu te fiz essa pergunta de tecnologia. A gente busca muito isso aqui nas nossas discussões no podcast. O que é que as pessoas estão pensando nessa questão de inovação? Inovar no sentido de colocar no shopping grande inovação, né? Fugiu do padrão daqui da cidade de montar um serviço de saúde e tal. E hoje, já estando estabelecido lá, quais são essas previsões de inovação aí para o negócio de vocês? Inicialmente a gente quer aumentar essas formas de acesso, né, às tecnologias para marcação. Então, Instagram, essas coisas, WhatsApp, Facebook, a gente já faz. Mas isso demanda muito ainda uma interface humana, não tem jeito. Sim, com né? certeza. Até porque as pessoas ainda querem... Digitalizar a empresa não é fácil, não. Não é fácil. Então, assim, qual é o nosso grande entrave? Na realidade, ter gente para poder fazer isso aqui. Quando a gente traz de fora, fica um custo muito elevado, né? Então a gente já por várias vezes a gente tentou montar um BI para a gente estar acompanhando, né, essa ferramenta aí de acompanhamento de gestão, que é em tempo real. Então você sabe o que está acontecendo, o tempo de espera do seu paciente né, da hora que ele fez a ficha até a hora que ele entrou, quanto tempo ele passou. A gente tem isso tudo em relatório. Mas imagine você sentar e toda hora, não, agora eu quero saber. No BI não, você clica, pega no celular. Tá lá no celular. A gente teve também, começamos com experiência que não deu certo porque, de novo, não consegue integrar com o sistema. E parece que as pessoas cansam pela dificuldade. Não, Sim. Não, tá difícil. Bicho, tá difícil, mas é seu trabalho. Então, assim, o que acontece? A gente ainda não encontrou alguém para poder nos fornecer essa... Tem uma coisa também que é um entrave com o paciente tradicional, que é a clínica sem papel, né? O paciente sair lá com a receita digital, com o resultado digital, tudo para evitar a impressão, essa questão ecológica. Lá vocês pensam nisso, tentaram implementar ou não? Não tentamos. Eu faço pessoalmente. Mas assim, existe uma resistência, inclusive de convênios. Sim. Entendeu? Você manda... eu já cansei de pedir cirurgia, exame, e me ligam do hospital, a gente precisa do papel físico. Assinado e carimbado. Sim. Não pode ser digitalizado, não. Não pode ser digitalizado. Aí, rapaz, bicho, é só imprimir. Aí você vai investir... Se você quer imprimir, imprima o papel. Eu não quero imprimir. Eu quero digitalizado. Mas é difícil. Aí você vai investir numa tecnologia que o meio não aceita. Entendeu? Então, por isso que a gente... justamente investir realmente no que vai trazer diferenciação de fato. Porque perfumaria não adianta. Sim, entendeu? Com certeza. Tem que ser algo que entregue valor. Se não entrega valor, não vale a pena. Acho que a gente investe muito em dar conforto a quem está atendendo e a quem está sendo atendido. A gente, por exemplo, eu nunca me levantei para pedir um papel. Não tem impresso aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não. A gente criou desde que a gente começou, porque é uma dor da gente. Nos locais que a gente atende, é sempre uma reclamação. Poxa, cheguei lá, não tem um formulário impressora não funciona. de tal convênio, impressora não funciona. Então, a gente já tem um checklist. Todo dia esse checklist é feito. A cada mudança de profissional, de turno, é feito o checklist para aquele profissional. Porque tem assim, o doutor fulano gosta de uma aguinha lá na sala quando ele chegar. Água e café, água e biscoito.
né? Então a gente já faz o checklist, adequa como pode. Também não dá para... Eu gosto de Né? pão de queijo. Se chegar lá... Vai ser. já, em algum momento já fizemos isso, mas não dá, né? Não dá. agora, parece pequeno, mas realmente é caro. Agora, É importante essa discussão, porque assim, às vezes as pessoas acham assim, o pessoal não quer investir em tecnologia, né? E não sabe os entraves que tem disso, né? Na verdade, até burocráticos de fato, né? E a gente viveu uma dor agora recente, nos últimos 6 meses, problema com o ar-condicionado da clínica, né? Problema que se mostrou irresoluto. A gente teve que trocar e está terminando agora todas as máquinas de ar-condicionado da clínica. Caramba! 100%. Então, Baratinho. Assim, a gente deu sorte, porque veio em junho. Sim, não, imagina agora. Não, mas agora tá... Segunda-feira tá tudo... E teve muita chuva nessa época, o que dá uma amenizada no calor, né? Mas... Não, e cai o preço também, se é em junho, inverno, ninguém vende ar-condicionado, o preço é mais baixo. Eu pensei já nisso aqui, porque o preço é menor, é promoção. O primeiro pensamento foi pouco o conforto dentro da clínica para atender. Já eu pensei no seu custo, eu falei, rapaz, esse pensamento junho, veio depois. Depois, né? Quando a gente começou a alçar. Falou, rapaz, tá em promoção. Quebrou na hora certa. Mas a gente conseguiu comprar bem, graças a Deus. Vocês são 15 consultórios. 15 consultórios. Quantos desses aí você ficam ociosos? Hoje em dia, a gente varia muito, assim, a sazonalidade do ano, né? Mas a média de ociosidade que a gente tem na clínica é de 35%. E você pensou já alguma ferramenta aí, alguma maneira? A gente tem esses grandes grupos aí, né? De alguém que está precisando aqui em Conquista. Já estamos em conversa. Aí, eu sei. Já estamos em conversa, mas nada ainda... Olha da edição, pega esse cenário aqui. Em off a gente conversa. É importante falar disso. E você vê como nossa cidade... Nesse cenário de grandes grupos, fusões, compras... No final do ano deu uma parada, né? Porque... Política todo mundo segura, né? Ninguém quer investir, ninguém... E é uma conversa que a gente tem, assim, fora assim, nos nossos bastidores, né? Conversa de boteca, a gente sempre fala de aquisições e tal. E é muito especulado, né? Muito especulado. Mas vamos especular aqui no podcast. O que é que você pensa sobre esse mercado em conquista? Você acha que vai acontecer? Quem vem? Eu acho que é inevitável. E acha bom? É inevitável. Eu já vi colegas achando que não querem. Não, eu acho interessante, sim. Eu acho que... O que acontece? Quando esses grandes grupos vêm, existe uma seleção também de quem está mais afinado com o que o mercado quer. Seleção de profissionais. Né? Profissionais. Então, assim, eu não falo eu só, mas porque eu nunca falo na primeira pessoa. Então, meu grupo está afinado, isso eu estou tranquilo. E tem algumas instituições que eu acho que estão preparadas para isso, né? Então, a gente vê esses movimentos aqui, vocês veem também. E a gente vê, inclusive, instituições aí aumentando a operação. E eu acho que digamos assim, essa oferta para esses grandes grupos já vai aumentar agora. Antes só se enxergava para os grandes, né? Então, eu acho que não. Agora, um que era médio ali, né? Ele tem que se posicionar no mercado, senão ele vai ser engolido. Pois é. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer inevitável. As suas primas... de Salvador, feiras, são os mesmos donos. Ninguém foi vendido, não. Mesma galera, ninguém foi vendido. Em Sergipe, em Aracaju, teve uma associação com um grande hospital lá. Né? Então, uma associação benéfica para os dois. Então, a questão dos consultórios, uma parceria muito interessante, porque você começa a captar. Porque o que interessa para o hospital não é a operação de consultório. Consultório é para fazer girar... Até porque o metro quadrado hospitalar é muito caro. Então é melhor, às vezes... A gente está vendo agora vários hospitais no Brasil fazendo centros oncológicos dentro de shopping. É isso aí. E tem muitos hospitais que estão comprando clínicas. Então, assim, lá em Salvador, acho que o São Rafael... porque ele prefere usar o hospital para leito. Isso. Né? São Rafael, que agora é Redditor, né? Comprou a Clivale, eu acho que é a Clivale do Vale do Canela. Sim. Então, assim, a gente vê, eu não sei, mas tem clínica lá sendo vendida, né? Sim. Para poder tirar essa operação de dentro do hospital, porque é caro, mas não se paga. Se você for pensar na operação sozinho, um ambulatório, um prédio de ambulatório. Não se paga. Mas é necessário, né? Porque é de lá que ele gera o... Então, o que ele fala? Olha, eu me associo ou eu monto a estrutura. Então, que os grandes, o movimento melhor é assim, já tem aquela estrutura rodando, já tem um volume interessante, já tem know-how, então
terceirizar isso, vamos fazer uma parceria. Vamos dar alguma coisa para receber em troca. Então, é isso que a gente tem tentado conversar. Pô, interessante esse movimento, né? Vamos dizer assim. É interessante, né? Porque o mercado está se movimentando, isso. né? E quando você fala de seleção de profissionais, é seleção de profissionais no diversos segmentos. A gente não fala só de médico, né? Tudo. Então, assim, engraçado que tô construindo agora casa, né? E eu tava... Nossa. É bom ver o rico viver, né? É interessante. Esse podcast... exatamente. O lado eu vou começar a sentar lá para ver atrás, porque o lado de lá... Se eu consigo fazer alguma coisa... Isso dá outro podcast. Aí você já tem que chamar a Luciana para participar, assim, né? O que foi interessante? O cara que tava me vendendo o piso, eu tô fazendo enfermagem, o que você acha bom na área de enfermagem e gestão? Faça alguma coisa que você possa fazer gestão, porque assistência não vai diferenciar no mercado. Não vai diferenciar, a gente sabe disso. Então, faça um curso pós em UTI. Qual hoje, né, o profissional de enfermagem que não tem esse olhar de fazer uma pós em UTI, fisioterapia, pós em UTI? O que é que vai diferenciar? A maneira como ele se posiciona dentro da instituição que possa trazer uma inovação, resolver um problema, empreender. Empreender é resolver problema. Então, velho, vá pela gestão. Até que muitos profissionais de enfermagem estão muito mais dentro de gestão do que a gente. Ainda mais na parte pública. A enfermagem, se você for olhar... É gestão. É gestão. Né? A gente falou disso no episódio com o Júnior da Mercadótica aqui. Na verdade, mesmo o seletista, ele tem que empreender no seu trabalho, né, de fato, para que assim, ele possa crescer e ter a oportunidade de empreender para ele depois. Né? Isso aí vai ser diferente. O profissional que aprende a empreender, mesmo que não esteja numa posição de gestão, mas que ele faça a gestão do seu setor de maneira diferenciada, ele vai se destacar e vai ganhar mercado. Né? Pronto, eu vou dar um exemplo lá hoje do nosso parceiro lá na gestão. A gente tem uma administração terceirizada, né? A gente faz lá a parte eu sou o diretor, não sou o único gestor da clínica, a gente tem uma empresa terceirizada que faz isso. Quem é essa empresa? O nosso primeiro contratado para o financeiro, né? Então entrou no começo da clínica, estava terminando a faculdade de contabilidade, começou a enxergar, esse segmento precisa disso, tem carência nisso. Foi fazendo curso de gestão de projetos, curso de marketing. Hoje ele tem uma empresa de gestão de gestão e finanças, uma empresa de marketing e já está pensando em alguma outra coisa aí que ele não me falou. Mas a gente contratou a empresa dele para gestão, a empresa de marketing para o marketing. Então, a gente criou lá dentro. Então, ele cresceu a partir da empresa. Eu falei, olha, velho, a gente não tem condições dali na frente de pagar você como CLT. Então, eu acho que você tem que se desprender mesmo. E abrir o seu campo. Abrir seu campo e aí eu vou lhe contratar como terceirizado. Aí você vai vender para mais pessoas para diluir o custo aí para gente. Você, enquanto gestor, deixa eu fazer uma pergunta mais apertada. Aí você, enquanto gestor, falou na enfermagem, eu piso da enfermagem, bicho. Rapaz, para vocês, justo, justo, sim. É justo, isso é inquestionável. Mas para a gente é pesado, né? O que vier a gente vai se rebolar e vai aceitar. Na realidade, a gente já fez o movimento e já está preparado para isso. Mas é difícil. Imagine para uma... Porque o nosso custo é um enfermeiro, a gente tem um enfermeiro. Então o impacto no custo fixo é menor, né? É menor, mas para a nossa operação é grande. Sim. Né? Agora, para um hospital, rapaz, complicado, viu? Não digo Rio-São Paulo, porque o piso já é até maior em alguns lugares. Sim. Com certeza. Né? Mas São Paulo, principalmente. Para a realidade Nordeste, muito defasado em relação à realidade do Sudeste, vai ser um impacto mas assim, tremendo. o Sudeste também ali, São Paulo, Rio, nos grandes hospitais. Belo Horizonte também, o piso não é... Na verdade, essa discussão tem um deputado que fez um estudo, um médico, inclusive, que fez do Rio Grande do Sul, fez um estudo em relação a isso e, assim, vai afetar diretamente os pequenos e médios, né? Então, assim, quando você fala São Paulo dos grandes, aí não vai afetar nada. Exatamente. Não apesar que a Apvida mostrou, né, que o EBITDA dela reduziu tantos por cento se... vai reduzir, né? Se for aprovado, né? Mas... Porque eles vão perder muito na margem, né? Eles têm muito enfermeiros, então esse valor subindo... o custo aumenta demais, tá judicializado, né? Então, aí, vamos esperar o que vai acontecer aí. E você, hoje,
né, acabamos de falar, você é cirurgião oncológico, também está na área da endometriose. Você hoje, quanto que você tem de assistencial e quanto você tem de gestão? E se você pensa num dia ficar 100% só na gestão? Rapaz, assim, hoje de gestão é full time, né? Que a gente fala. Não para, né? É full time, não tem jeito. Você tá gerindo a sua própria carreira, você tá gerindo... Mas a gestão ali do negócio, da clínica. Eu tô o tempo todo. Mas você pensa um dia, será que eu não quero mais, talvez, Vai ser assistencial. sair do assistencial? Eu quero sair dos dois. Mas o que acontece? O assistencial, ele desgasta mais, eu acho. Desgasta. Assim, Envelhece mais. Envelhece mais, porque tem o físico e o mental. A gestão tem muito mais o mental. Tem um desgaste, mas assim, acaba sendo uma rotina, né? Você vence uma coisa e a gente nunca está satisfeito. Não existe bom, nem perfeito, nem excelência o tempo todo. Então, você nunca está satisfeito. Você alcança um patamar, você quer outro, você quer outro. Então, pelo menos, assim, eu não consigo definir um momento que eu falo assim, não, que agora parei. Não tem isso, não. Vou parar quando eu achar que cansei. Aí você falou desgaste físico pra gente que é cirurgião, né? Nós três somos. Tempo cirúrgico, resultado, desgaste, né? Então, resultado. Esse final de ano a gente operou um volume monstruoso, o corpo sente, não tem jeito. E cirurgia só tem um horário. Aqui começa. Às vezes você acha que você vai fazer, essa vai ser rápido. De vez em quando eu digo pra tô entrando aqui 11 horas, meio-dia. Aí acaba a cirurgia 2 horas da tarde. Tô te esperando aqui. Né? Você achou que ia demorar 1 hora? Cirurgia só o anestesista pergunta assim, né? Quanto tempo? Você, 1 hora. Ele, vou fazer aqui para 3. Ele tem uma margem a depender do cirurgião. Ele tem uma margem, ele olha pro cirurgião, tem cirurgião que ele tem uma margem de 15, 20, até de 100%, depende. Você falou aí da endometriose, e na realidade foi um reposicionamento, né? Eu cheguei aqui como cirurgião oncológico e nunca me posicionei como cirurgião geral. Você é cirurgião geral e oncológico? Eu falei, não, sou cirurgião oncológico. Nunca quis me posicionar como cirurgião geral. Isso eu já falei no passado. Eu não quero voltar como cirurgião geral. Porque tem muito no mercado. Então, eu ia disputar com muita gente. Cirurgião oncológico, quando eu voltei, tinham mais 2. Né? E chegaram mais 2 também e, assim, estabilizou o mercado. E, assim, eu consegui minha fatia, mas entendi que tinha outra coisa ali que eu já fazia, né? Que eu podia voltar a fazer. É uma demanda reprimida muito grande, não só em Conquista, como na região que a gente atende em Conquista, que é a questão da endometriose. Então, eu já operava endometriose em Salvador. Quando eu voltei para cá, por uma questão de posicionamento de mercado, eu não sabia como era o movimento aqui da endometriose e nem procurei isso. Mas, na conversa ali no centro cirúrgico, começou com um colega Davi, né? Lá, sim. Gestar. Davi Cortes, um abraço. Um abraço, Davi. A obstetra das minhas 2 filhas aí, exatamente. Foi ali meu primeiro encaminhador. Porque a gente no centro cirúrgico, ele não aguenta mais mandar paciente para fora para operar endometriose. Eu falei, eu opero. Levantou a mão. Aí ele, você opera mesmo? Eu falei, eu opero. Eu operava lá em Salvador, fazendo assim, parei aqui porque ninguém me conhece. Porque ninguém me mandava, né? Pois ninguém me conhecia como isso, né? Ninguém me conhecia como nada aqui, na realidade. Ninguém sabia quem eu era. Quando você passa um tempão fora, eu fiquei 19 anos em Salvador. Aí, quando você volta, ninguém lhe conhece de fato. Você é um forasteiro, né? Na prática, né? Pois é. E aí, quando eu voltei, quando eu comecei com ele, aí todo mundo começou a ver, você está operando endometriose e tal. E hoje em dia, eu posso lhe dizer, sem erro, que 70% do meu atendimento é endometriose. E 30% é oncológico. Hoje a endometriose assumiu realmente um papel importante lá em casa. Inclusive na construção da casa. Que é outro podcast da construção. Aí reposicionou mesmo a carreira. Reposicionou a carreira. Mas é o pensamento de quem está o tempo todo enxergando o mercado e se movimentando de acordo com o movimento do mercado. E você achou mais leve? Esse reposicionamento foi mais radical do que isso. Não, mas estou falando assim, o dia a dia do trabalho achou mais leve? Eu acho mais leve. Assim, por quê? O que era? Eu operava tudo como cirurgião oncológico. O cólon, né, gastrointestinal baixo, gastrointestinal alto, ginecológico. Aí a gente começou a trabalhar, né? A Luciana, minha esposa, é coloprocto. Falei, olha, coloretal vai ficar com você. Eu não vou mais ficar, assim, digamos... dando a cara em coloretal. Se você opera bem, eu tô aqui para lhe ajudar, não vou ficar atendendo coloretal.
A gente precisa nichar, eu não posso ficar canibalizando a sua agenda e vice-versa nesse ponto. E o outro colega, Thiago, que é cirurgião Thiago Millet, que é aparelho digestivo, a gente convidou ele para trabalhar com a gente, montamos uma equipe. Eu falei, olha, aparelho gastrointestinal alto eu não opero mais. Você vai operar. Aí ficou todo mundo sem saber se vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Demora um pouquinho, pode demorar um pouquinho, mas nem demorou, né? Porque chegava, eu encaminhava para ele. Ó, gastrointestinal alto na equipe, a referência é o Dr. Thiago. Porque ele faz bem, né? E aí me dá mais tempo para me dedicar a câncer ginecológico e endometriose. Né? E aí hoje até esteroscopia, videoesteroscopia, eu já estou fazendo. Então, você fez uns... Rafael disse que eu estou virando quase... é uma metamorfose. É uma metamorfose. Vai fazer parte. É verdade. Mas eu discutia isso numa roda de amigos e tal, que assim, a mudança de geração e de tempos, no passado... os pais da gente ou os avós começavam numa profissão e terminavam do mesmo jeito, na mesma profissão. E a gente vive uma época em que a gente vai começar em uma profissão e a gente vai mudar ou dentro da profissão ou fora de mudar de profissão, mas existe essa mudança durante a sua vida. E quem não está preparado para esse tipo de mudança vai ficar para trás. Na verdade, ele não é nem obrigado a mudar, ele tem que entender que isso vai acontecer, isso aconteceu, a mudança é necessária para você se manter no mercado. Mas tem gente que não muda, tem gente que é resistente à mudança, é quem vai sofrer mais, quem vai ter... Mas aí volta o que a gente falou lá no início que você falou, quando você chegou lá no Prado, né? O negócio da mudança, você não quer sair da zona de conforto, né? É difícil, porque você já criou ali um status quo. Então assim, aí quando você chega... novo, quando eu cheguei, você lembra quando foi minha chegada, foi bem traumática, assim. Existe uma resistência... Só não chegou novo, né? Mas chegou. É igual o carro de prefeitura, é novo, mas acabado. Sacanagem. Uma novidade. Vamos dizer melhor. Mas assim, foi bem traumática, porque tinha o status quo do mercado, então já tinha o cara que faz essa cirurgia é fulano, o cara que faz é cicrano. Então, assim, ninguém queria, achava que eu cheguei um cara para desestabilizar o que está estável aqui. E, na realidade, demorou um tempo para a gente reconstruir essa imagem, ou pelo menos desfazer essa imagem que tinha de que eu vinha para tomar o mercado de alguém. E não, eu vinha para buscar o meu lugarzinho ali ao sol. E o sol brilha para todo mundo. Para todo mundo, não tem jeito. Essa história da zona de conforto é engraçada porque, assim, a gente tem muita resistência a sair da zona de conforto, né? E eu lembro bem onde eu aprendi a sair da zona de conforto. Não sei se era proposital ou não, mas meu chefe no São Rafael, o professor Ferracini, um abraço, inclusive, meu mentor aí. Eu conheci Ferracini, ele era preceptor da UFPA também. Exatamente, eu me especializei em quadril, uma das pessoas que me inspiraram foi ele, né? Então, assim, ele era chefe nosso da residência, e assim, residência sabe como é, você aprende a rotina, e quando você aprende a rotina, o negócio anda mais leve, né? Todo início de ano ele mudava a rotina completamente do serviço. E aí era uma discussão interna, os residentes brigando, e todo ano você sai da zona do conforto, todo ano. A vida é assim, bicho. Você tá saindo, tem que sair da zona do conforto toda hora. Toda hora a gente tem que sair da zona do conforto. Eu acho que a primeira, sei lá, quando a gente começa a sair da zona de conforto, é realmente quando você começa a avançar na formação. Na residência, eu acho que todo mundo aqui saiu da zona de conforto. Claro. Tinha um chefe que virava para mim, olha, amanhã a gente está programado para falar sobre o quê? Eu falei, sarcoma. Ele, quero mais não, você vai falar sobre cordoma. Rapaz, são 11 da noite e amanhã tem a rotina toda. Ele, amanhã é cordoma. E quando o meu falava, amanhã do transplante? Eu falei, você está fazendo o que agora? Vamos lá captar. Nossa. Eu tinha um preceptor Bruno Almeida na cirurgia geral, quando eu tava fazendo cirurgia geral, porque ele assim, você tá onde, meu filho? Eu falei, você tá onde? É pra eu ir pra onde? É melhor falar assim, me fala onde você tá que eu vou. Eu me lembro, bicho, rapaz, como se fosse hoje. Essa recordação não sai de minha cabeça. Eu tinha 3 dias fora de casa, eu tava chegando em casa, na porta, literalmente, ele... Meu filho, você tá onde? Ele, é pra ir pra onde? Fala logo. Eu tenho 3 cirurgias sobre aviso aqui e você vai me ajudar. Eu falei, tá bom, tô indo. Isso é bacana demais, né? Porque são histórias que, na verdade, ajudam a gente a estar onde a gente está hoje, né? De fato. Então, tudo isso aí contribuiu para essa história sua de empreendedorismo e sucesso, né? De fato. E aí a gente, na época, é mais doloroso do que parece ser, né? Assim, mas... Depois que passa, se dá muita risada. É prazeroso, na verdade, né? É prazeroso. Chegou um momento assim, a gente tá chegando mais ao fim do podcast.
mas ainda tem um quadro que eu acho que você não conhece ainda, né? Que você vai definir o seu ócio, você defina seu ócio. É um quadro onde o convidado vai nos responder aí com uma palavra ou com uma frase a respeito de momentos de ócio, de tranquilidade sua, né? Ócio, a gente sabe, descanso combina com café, né? A gente não podia deixar de falar do nosso patrocinador, do Reserva do Vale, né? Reserva do Vale. Reserva do Esse Vale. café eu demorei para conhecer, mas depois que eu conheci... o cafezão. Café, muito bom. Café, a colheita seletiva, né? Grãos maduros, é um café 100% arábica, especial, com torra média. Então, é um café de qualidade, de fato, que vai pra xícara aí do povo brasileiro. Vai ganhar o brinde. Qual o brinde? Não vai embora. Você sabe que eu levei convidei o Reserva do Vale para ser parceiro lá da exatamente. minha sogra. Inclusive, vamos falar da Moinho, que na verdade é a única cafeteria de Conquista que é exclusiva ali de servir o café Reserva do Vale, a Moinho. Agora o Reserva do Vale também tem que ser sócio da clínica do shopping. Vamos providenciar essa parceria. Vamos providenciar essa parceria. Como é que é o nome daquele lá? O Dry. O Drip Coffee. Drip Coffee, exatamente. Que a gente lançou recentemente. É fantástico. Então vamos lá. Vamos fazer propaganda lá com o pessoal. Vamos poder definir o ócio em uma palavra? Como não? Palavras curtas ou frases curtas. Tá? Nós vamos fazer uma perguntinha e você vai falar. O quê? Tá? Defina seu ócio. Um hobby. Fazer cerveja. Eu ia saber. Bicho, você é mestre cervejeiro? Mas é igual o cabeça de bacalhau. Não. Nunca vi. Eu quero ver essa cerveja aí. Nunca vi. Eu quero conhecer. Rafa nunca bebeu nenhuma mesmo. Não, nunca bebi. Só eu vou me escalar nessa também. Eu quero conhecer essa cerveja. Eu sempre falo que é a próxima, né? A próxima é do já tô com os insumos lá em casa para fazer. O insumo encareceu na pandemia também, né? Tá construindo. Não, na realidade, como eu tô construindo, então eu tô meio sem tempo para fazer. Um filme. Ou série, né? Rapaz, um filme ou série. Qual é que eu tava assistindo atualmente? Um filme que eu gosto é Dança com Lobos. Também. Rapaz, eu me lembro no Cine Madrigal, assisti 8 vezes. Cine Madrigal, você é dessa época, Sou bicho? Dessa Rapaz, a gente achou que era novinho, né? Sacanagem. Meu pai, toda vez que ele vem, de vez em quando eu vejo com ele de novo. Dança com Lobos, esse filme marcou. Um livro. Um livro, o que eu tô lendo agora é O Homem Mais Rico da Babilônia. Sempre é o que eu gosto mais, é o que eu tô lendo sempre. Se eu não gosto, eu paro de ler. Ele, de forma resumida, ele fala sobre educação financeira. Bacana. Eu sempre tô lendo alguma coisa sobre educação financeira. Sempre. Assim, são coisas que eu já tenho como conceitos, mas é sempre interessante você revisitar, né? E agora que a gente está educando os filhos, é sempre bom você pescar alguma coisa ali, alguma informação para poder... passar para frente. O outro já está lá querendo mesada, e quando é que eu vou aumentar a minha mesada? O menino já está querendo aumentar, não fez nada para aumentar. Nem ganhou ainda, ganhou. Mas ele pediu algum índice específico? Assim, com base em quê, né? De 20... para R$50. Boa, bicho. Não tem índice nenhum no Brasil que leva esse reajuste. Conta pra gente uma comida. Feijoada. Bom. Sabadão, feijoada. Eu vou dizer 2 porque churrasco eu gosto do mise-en-scène, né? De estar ali. Mas a comida que eu mais gosto é feijoada. Uma música. Aí tem que pensar. Starway to Heaven. Eu gosto. Banda ou cantor? Led Zeppelin. Uma viagem que você fez que foi inesquecível. A viagem que eu fiz com uns amigos lá, Paulo Vitor, inclusive, que a gente fez Suíça e Alemanha. E um sonho de viagem, uma viagem que você deseja fazer? Rapaz, um sonho de viagem, Itália. Costa Amalfitana. Itália tá campeã. Todo episódio tem alguém falando de Itália aqui. Rapaz, assim, porque sempre eu achei que o primeiro país da Europa que eu fosse visitar ia ser a Itália. E aí, nessa época que a gente marcou essa viagem, a gente ia para a Alemanha porque tinha um irmão de um dos amigos que morava na Alemanha e ele ia aproveitar a viagem. A gente foi bem na Oktoberfest lá em aí foi bom, hein? O primeiro que eu visitei da Europa foi Espanha. Espanha de Minas aqui no... Europa, onde fica? E aí eu quero muito conhecer a Costa Amalfitana. Eu já fui na Itália, mas não passei ali, não. Eu deixei para minha agente de viagens, Luciana, programar. Já tá lá com as milhas,
tá dando curso de milhas aí. Você vê, construindo já tá programado na viagem, né? Mas é com milhas. O que você paga tá se transformando em viagem ainda. Eu já que já tá avançado nisso aí. Nós vamos usar agora. Luciana também. Ela, vou comprar alguma coisa, ela fala assim, você comprou por onde? Fez curso, meu Deus do céu, e agora se eu falar que foi no Mercado Livre direto, vai depois dar problema. Depois tem um amigo aqui, que depois nós vamos conversar com ele aqui. Exatamente. Um rapaz, tem um estúdio, tem um estúdio importante na cidade, flamboyant. Um estúdio flamboyant. Ele entende bastante. Vai lá. Muito obrigado. Deixa aí seu Instagram, o que você quiser da clínica. Da clínica. É hora de você fazer seu merchan, mais um pouquinho do merchan, né, Dá? Assim, primeiro agradecer o convite, né? Fiquei, de fato, honrado e feliz em receber o convite e mais feliz agora, porque realmente eu vi que é uma coisa interessante. Eu assisti alguns episódios, alguns não todo, né? A gente chega em casa e ainda tem que dar conta dos meninos sem babar. Aí não sobra tempo para tudo, mas eu assisti e continuarei assistindo. Gostei muito do formato do programa. Desejo sucesso, eu acho que é uma coisa que vai crescer, né? Na realidade, eu acho que tudo que vocês dois colocam, pelo que eu acompanho, que vocês empreendem, a coisa funciona. Então, não acho que vai ser diferente aqui, não. A empresa de vocês, espero muito sucesso e, de repente, quem sabe, lá na frente, alguma parceria, né? Instagram, Dr. Leonel Vilas Boas. Da clínica. Está dando Instagram da clínica, Saúde Center Conquista, né? Eu ia pedir para cantar a música, mas... Não pode deixar de cantar, né? 3427-1000. Aí, gente, não deixa de ir lá, de ligar, entrar, né? Seguir. Ligue já. Ligue já. Walter Mercado. Rapaz, tô achando que tem gente da mesma... Ainda bem que eu sou novo, viu? Não, vou dizer, viu? Foi fantástico, Leonel. Fantástico o episódio contigo aqui. Porque assim, a gente se surpreende, a gente sempre tem uma expectativa quando a gente convida alguém e graças a Deus a gente sempre se surpreendendo com um nível muito superior ao que a gente esperava. A gente fica muito feliz de ter alguém gerindo um equipamento da maneira que você está fazendo, o crescimento, enfim. E a gente lhe deseja também sucesso e lhe convidar para outras vezes para a gente falar da cerveja aqui. Sim, vamos lá. Carne, viu? Ele é um... Na casa nova... Se um dia ela ficar pronta, vai sair mais, porque tem mais espaço. Essa aqui agora é mais apertadinha. Na casa do Vinícius, mas em casa dá pra ter um espacinho. É pequeno, também. Mas dá pra fazer. Não, vocês não vão ter paciência, não. Ali é só pra quem tem paciência. Ficar 4 horas ali. Eu tenho um amigo que é também Thiaguinho, que é de Belo Horizonte. Um negócio não é fácil. E o pior é que o cara termina, você termina e já bebe, não. Não, tem que gelar. Só terminou a primeira parte. Amanhã. 3 semanas ainda. Mas fica muito feliz e vocês que estavam aí nos ouvindo, nos vendo, enfim. Foi mais um episódio do Ócio Saudável. Continue nos acompanhando, divulgando, compartilhando. Clica aí, segue a gente, dá um like e vamos pro próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Diretos dos estúdios Flamboyant. Bom ócio a todos. Bom ócio, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.